Olá, amigos do esporte a motor. A Fórmula 1 retorna a uma pista que estava fora do calendário desde 2006 e testando um formato diferente de fim de semana. Vamos saber mais logo depois da vinheta deste pré-GP que tem o apoio do Petronas Synthium com tecnologia Cooltech. O circuito de Imola, apesar de velho conhecido da Fórmula 1, é mais uma novidade deste improvisado calendário de 2020. Palco da 13ª etapa, o autódromo Enzo e Dino Ferrari vai sediar um fim de semana diferente. Serão só 2 dias de carros na pista, o sábado e o domingo. Tem apenas um treino livre, a classificação e a corrida. É um formato que a Fórmula 1 já vinha querendo testar, de olho na redução de custos para as equipes. E ela traz um desafio interessante. As equipes e os engenheiros terão menos informações para encontrar o acerto dos carros, além de diminuir o tempo de trabalho do pessoal. Imola é uma comuna italiana na região da Emília-Romanha, dentro da província de Bolonha. São cerca de 65 mil habitantes e a maior movimentação da cidade é mesmo proveniente das atividades no Autódromo Enzo e Dino Ferrari. A pista fica a exatos 50 quilômetros de Bolonha, que é a maior cidade da região no nordeste da Itália, localizada a apenas 70 quilômetros de um outro autódromo, o de Mugello, que já teve corrida de Fórmula 1 este ano. Imola fica encravada em uma belíssima área com as colinas da Toscana ao sul, as praias do Mar Adriático a leste e as delícias gastronômicas de Bolonha, Parma e Modena ao norte, em menos de 100 quilômetros de distância. Mesmo em Imola e em algumas pequenas vilas ao redor, há uma notável concentração de restaurantes que recebem o selo de 3 estrelas do famoso guia Michelin, estão entre os melhores do mundo. Há uma vila chamada Dozza, que é encantadora. Fundada no século XIII, lá tudo é tombado como patrimônio histórico. Ruas de pedras, arquitetura com os arcos da escola medieval, a pequena cidade cresceu em torno do castelo, conhecido como Rocca Sforzesca di Dozza. E tem como moradores vários artistas que costumam deixar suas obras pelas paredes das casas. Em Dozza existe um desses restaurantes tradicionais que é muito ligado à nossa história na Fórmula 1. O nome é Canet, o preferido de Ayrton Senna. E foi assim, jantando com ele, que eu conheci o lugar e depois me tornei amigo do dono, Giambattista. Decoração bem simples e paredes recobertas de madeira, como 90% dos clássicos restaurantes italianos, o Canet ficou conhecido por sua cozinha, comandada pelo próprio Giambattista e sua mulher, responsáveis pela criação de alguns pratos como o garganelli, uma massa curta típica da região. Há o garganelli de prosciutto, o preferido do Ayrton, e o garganelli alla zingara. Este, mais condimentado, era o meu. E por que a gente viveu tanto tempo nesse lugar? É que o Canet tem na parte de cima do restaurante 7 apartamentos, extremamente simples, mas usados pelas pessoas que saem de grandes cidades italianas para desfrutar da culinária do Canet durante o fim de semana e aí ter onde dormir. Com o tempo e essa amizade com o Giambattista, acabamos conseguindo, muito também graças à boa conversa do nosso produtor Jaime Brito, que esses 7 apartamentos fossem ocupados pela nossa equipe na época do Grande Prêmio de San Marino. Lugar para nunca esquecer. E vejam a coincidência. 2 anos atrás, quando o Serginho Sete Câmara corria na Fórmula 2, ele e seu pai foram jantar no Canet e quando o Giambattista soube que eram brasileiros, logo perguntou se me conheciam. Resultado? Eles colocaram meu velho amigo Giambattista ao telefone e batemos um grande papo. Infelizmente, sem ter à minha frente o garganelli alla zingara, mas um dia eu volto a comer lá. O circuito de Imola foi inaugurado em 1953 e 10 anos depois recebeu uma corrida extra-campeonato da Fórmula 1 vencida por Jim Clark com a Lotus. Depois o traçado foi reconfigurado e em outra corrida, que também não valia pontos em 79, Niki Lauda venceu com a Alfa Romeo. Esta já foi um teste para a Fórmula 1
porque o Autódromo de Monza vinha tendo dificuldades ambientais para fazer uma reforma necessária na pista. Como o Partido Verde italiano impediu a derrubada de algumas árvores para as obras de melhorias, a solução foi realizar o GP da Itália em Imola. Isso aconteceu apenas uma vez, em 1980, e o vencedor foi Nelson Piquet. Já no ano seguinte, Monza voltou a receber o GP da Itália, mas Imola permaneceu no calendário, agora como sede do Grande Prêmio de San Marino. Foram 27 edições da prova, e com 5 vitórias brasileiras. 2 de Nelson Piquet, 80 e 81, e 3 de Ayrton Senna, 88, 89 e 91. O maior vencedor do circuito foi Michael Schumacher por 7 vezes até 2006, último ano em que a pista fez parte do Mundial. Mas não há como falar de Imola sem lembrar da curva Tamburello e dos tristes acontecimentos que permeiam a memória do fã de automobilismo. Em 1987, Piquet bateu forte com a Williams e sofreu traumatismo craniano. 2 anos depois, foi a vez de Gerhard Berger bater na Tamburello. Início de corrida, tanque cheio, a Ferrari foi envolvida em chamas. Berger escapou por milagre. Mas em 94, o autódromo teve o seu fim de semana mais trágico. Começou na sexta-feira com o impressionante acidente de Rubens Barrichello, que ficou desacordado e foi impedido de correr. No sábado da classificação, o austríaco Roland Ratzenberger bateu violentamente e morreu. No dia seguinte, já na largada, após um choque violento entre o finlandês J.J. Leto e o português Pedro Lamy, uma roda se soltou e feriu 9 pessoas na arquibancada. Por causa disso, a corrida começou com safety car, mas na segunda volta de bandeira verde, a Williams de Senna passou reto na Tamburello. Ayrton foi transportado de helicóptero e 6 horas depois, o Hospital Maggiore de Bolonha anunciou sua morte. Imola 94 foi o triste gatilho para a série de mudanças que melhoraram muito a segurança de autódromos, carros e pilotos. O Grande Prêmio de San Marino continuou a receber a Fórmula 1 até 2006, mas já em 95 a Tamburello deixou de existir. A curva, feita a 300 km por hora, deu lugar a uma chicane de baixa velocidade. O traçado atual tem 4.909 metros e 21 curvas. É um dos poucos circuitos europeus com sentido anti-horário. A corrida terá 63 voltas e os pneus escolhidos são os da gama intermediária da Pirelli, C2, C3 e C4. Escolha ideal para uma pista técnica e com curvas de todos os tipos. O asfalto é novo e não deve provocar desgaste grande de pneus. E por ter somente uma sessão de treinos livres em vez das 3 habituais, a quantidade de pneus também foi ajustada, de 13 para 10 jogos disponíveis por piloto para o fim de semana. E eles ainda terão que devolver 3 jogos para a Pirelli após a sessão de treinos livres de 1h30 no sábado. A última equipe de Fórmula 1 a visitar o circuito Enzo e Dino Ferrari foi a AlphaTauri, que usou a pista para um dia de filmagem, pouco antes do início da temporada de 2020. Portanto, no domingo será de fato a primeira vez que os carros híbridos da nova geração da Fórmula 1 correrão em Imola. Para Lewis Hamilton, a pista não é novidade, mas de Fórmula 1 também é. Será a primeira vez dele. Ele correu em 2006, quando ainda estava na GP2, e olha, nada deu certo para ele naquela corrida. Foi desclassificado da corrida 1 e chegou em 12º na corrida 2. Nesta foto, Hamilton caminha pela pista com os engenheiros da Art Grand Prix, que era a sua equipe. Naquele ano ele foi campeão da GP2 e no ano seguinte estreou na Fórmula 1. Hoje, ele não costuma mais fazer essa caminhada pela pista com os engenheiros, o que muitos pilotos fazem, e este é um hábito que ele abandonou há quase 10 anos. Naquela época, por mais que ele apostasse no sucesso da sua carreira, jamais poderia imaginar que alcançaria o ponto a que ele chegou no domingo passado em Portugal. Nos 13 anos seguintes, ele acumularia 92 vitórias na Fórmula 1 e 6 títulos mundiais, agora já muito próximo do 7º título, o que provavelmente vai acontecer já na corrida seguinte, o Grande Prêmio da Turquia, em 15 de novembro.
Imola é mais uma pista nova para boa parte do grid da Fórmula 1, o que pode resultar em corrida interessante, que sirvam de exemplo as de Mugello, Nürburgring e Portugal. São circuitos novos que, por enquanto, têm significado corridas boas. Então, meus amigos, está aí o que eu queria dizer sobre Imola e aquela região onde passei muitos bons momentos, mas também um terrível. Vamos ficar ligados. No sábado eu comento a classificação e o grid pelo Instagram, no domingo a corrida e na segunda-feira faço o que eu mais gosto, que é uma matéria tipo telejornal, como foi a desta segunda. Então, um grande abraço a todos e obrigado por me acompanharem aqui no canal e no Instagram, @Regileme. Valeu, gente!